Bom, pessoal, é o seguinte, essa aula aqui será sobre movimentos de Elliott. Sim, as ondas de Elliott é fundamental, não interessa que é chato, é fundamental. Você quer ir para esse campo, você tem que entender as ondas de Elliott. Elliott é um estudo que a princípio você olha e fala, pô, isso aqui é ridículo, é básico, é fácil. Não, quando você começa a estudar, você passa 2, 3 anos estudando. Porque fora os movimentos complexos, existem padrões e padrões que são absurdos no índice de acerto. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um padrão que ele faz uma média de 12, 14 wins aí por 2 ou 3 loss, sem galho, né? E ainda os loss ainda que ele dá são fáceis de você escapar deles ainda. Para operações, etc. Mas enfim, o que eu falo para vocês? Eu sei que é um estudo maçante, principalmente para quem está começando, mas é de interesse fundamental. Isso aqui é um básico apanhado ali para quem ainda não conhece, para começar a entender sobre ondas de Elliott, passa alguns detalhezinhos ali que são importantes. Lembrem que os detalhes fazem com que vocês não percam dinheiro. Você pensa, não, já vou pular, vai, um videozinho, pulando ali. Pô, você vai lá, pula o detalhe, chega no detalhe, você toma um loss. Aí o teu coleguinha que assistiu o vídeo inteiro, esse se deu bem. Então, pessoal, se liguem, ali tem dicas, tá? Por exemplo, nas próprias ondas de Elliott, por exemplo, do movimento usando Fibonacci. Vocês vão ver um detalhe ali da correção anterior para a correção posterior, tá bom? Claro que, como eu disse, tudo aprofundado, não adianta, não é no YouTube que vocês vão encontrar. Também, mesmo que forem comprar, ler livro, é difícil encontrar livro bom. Livro bom geralmente vai custar 400, 500 reais. Não encontra livro pirata, não adianta procurar esse tipo de livro técnico e geralmente é importado. Então, assim, além do todo o trabalho, vou ter que traduzir. E não tem curso bom de Elliott aqui no Brasil. Durante muitos anos estudando e gastando muito dinheiro em livro, um livro atrás do outro. E até hoje não fiz nenhum curso específico de Elliott porque é muito conteúdo. E se eu fosse fazer um curso de Elliott, igual tem um norte-americano que fez o curso dele também, que eu achei excelente, o curso só de Elliott custou 900 e pouco dólares na promoção. Aham. Exatamente. Aí se eu vou lá e faço um curso desse, coloco lá, custa aqui 3 mil, 4 mil, um curso de Edit, não vou vender para ninguém. Então não adianta fazer. Então, pelo menos ali no Masterclass, sim, ele vai ter um aprofundamento pesado em cima de ondas de Elliott. Estudos e desenvolvimento de métodos que eu uso ondas de Elliott para isso. Combinado? Então segue aí a aula super divertida, tá? Não pulem, lembrem disso. Olá, turminha! Vamos lá falar de Fibonacci? Não, mentira, de ondas de Elliott. É a parte mais interessante. Mentira, também é mais chata. Mas é a que mais dá dinheiro. Vamos colocar da primeira forma aqui. O que é essas ditas dessas ondas de Elliott? É o próprio movimento. O movimento inicial, base, ele é composto por 3 ondas de impulso e 2 ondas corretivas. Depois, ele faz, claro, movimento de correção básico seria ABC. O que mais ele pode fazer? Primeira característica, vamos colocar aqui para marcar as ondas corretivas. Onda de Elliott, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho um operacional que é com base em ondas de Elliott, que ele dá uma taxa de acerto aí de 13, 14 para 3, 4 loss sem galho. Então, é uma excelente taxa de acerto, tá? O topo dessa onda, esse topo da onda 1 nunca pode ser violado pela correção da onda, da onda 4, tá? Eu vou marcar aqui também, enumerar para vocês. Ó, que bom, o professor já sabe escrever ainda, ó. Maravilha. Isso aqui seria o primeiro padrão básico. Tá, mas como que eu vou usar isso? Né? Tem N formas. E primeiro você tem que aprender o que é a onda de Elliott, entender o movimento básico, para depois estudar movimento complexo, desenvolvimento em cima de ondas de Elliott, padrões de operação. Mas você tem que entender aqui que esse fundo nunca vai poder romper para começar. Então, se por acaso ele chega até essa pontinha, é perfeito para você entrar para operar. É muito, muito bom. É entender mais um outro detalhe de Elliott. As ondas vão se quebrando. Então, depois, as outras 5 ondas fazem exatamente aqui também. Entenderam? Então, no começo, claro, vai se bater um monte, não vai conseguir compreender direito, mas com o tempo, se vão olhar o gráfico, se vão tirar de letra, então não se apavorem. Isso aqui é estudo para 2 a 3 anos. O que é os detalhes? Aqui também vai se quebrando, tá? E fazendo cada vez movimentos menores. Então, só para vocês entenderem aqui mais ou menos como que é as ondas de Elliott. Para que eu posso utilizar isso? Vocês sabendo sobre as ondas de Elliott, no estudo avançado do Masterclass, nós estudamos exatamente proporções, movimentos complexos de Elliott,
como que você pode utilizar de uma forma, princípio básico? Primeiro, reparem que em geral o topo do movimento, ele vai fazer o quê? Em 1/3 das vezes ele não encosta, fazendo um pullback, mas em 2/3 ele realmente, ele rompe e faz o pullback. Ó, vamos pegar aqui, ó. Não dá nem para considerar direito essa parte aqui, porque isso aqui pode ser só ruído, mas claro que a gente está olhando uma H4, 4 horas cada candle. Pode ser em 5 minutos? Claro que pode. Só que ele tem um detalhe, mesmo em 5 minutos. Geralmente ele volta e dá um toque na região que ele rompeu. E quando ele der o toque, você pode entrar para M1 ou para M5 mesmo. Digamos, ele rompeu a resistência, voltou lá, fez o pullback. Igual aqui, você pode ver, ó, ele rompeu, saiu, né, da linha, não é quando ele está fechando igual aqui, que ele está em região de briga. Rompeu, opa, saiu, tá lá em cima, voltou, perfeito. Quando ele toca, a hora que você entra. Isso aqui, claro, uma operacionalzinho bem lento, vamos explicar dessa forma, mas que funciona, dá lucro. Meu operacional realmente não é operacional básico. Meu operacional é todo matemático. E tudo que eu faço é sobre cálculo e, principalmente, eu tenho um operacional de onda de Elliott, como eu falei, que ele tem uma taxa de acerto absurdamente alta. Por isso que eu insisto com vocês em aprender sobre ondas de Elliott. É o seguinte, ele tem padrões complexos. O que são padrões complexos? Nessa onda corretiva aqui, ele tem alguns padrões que vocês têm que cuidar, porque muitas vezes vocês vão achar que, fez uma bull trap. Não era. É só um ajuste que ele fez. Ou ele pode fazer para baixo, né? Você vai achar que ele está perdendo o fundo e o pessoal entra, bear trap. Não é bear trap, entenderam? Então, assim, e lá, por exemplo, no estudo avançado, nós calculamos o primeiro ponto e o segundo já. Então, nós conseguimos calcular isso com exatidão. Outro fator interessante, às vezes, no final dessa onda 5, ele pode fazer 3 ondas de extensão, tá? E onda ABC não precisa nem falar, né? Depois dessa ABC, depois que ele termina, né, o movimento, geralmente ele faz uma acumulação. Tá? Porém, existem vários movimentos complexos nessa região que podem e fazem direto. Então, nós estudamos, né, estes movimentos, por isso que nós conseguimos compreender, inclusive, comprimento, o tipo de movimento. Se vocês forem puxar um pouquinho mais, beleza. O que é isso aqui? Padrão zigue-zague. Simples. Sabendo disso, você tem uma ideia o quê? Se é um padrão de zigue-zague, geralmente ele vai ter um comprimento médio de o mesmo comprimento, praticamente. Então, ou seja, vamos colocar aqui no movimento complexo dele, de zigue-zague, o que ele vai fazer? Em média, isso aqui. Então, para quem opera fluxo, é uma mão cheia. Mas onde é que eu entro aqui? Tudo cálculo. Isso aí vai para tudo intermediário. Primeiro, aprenda a identificar. Depois você aprende a operar. Primeiro tenha conhecimento de mercado, depois eu começo a operar. Por que eu falo isso? Tem pontos de operação? Tem. Quais são esses pontos? Primeiro, tem gente que entra só em operação que é confirmada, que a gente chama, após o rompimento do fundo. Então, beleza, igual aqui. Rompeu o fundo, certo? Ó, fez vela de ignição aqui. Ó, fez vela de ignição, beleza. Probabilidade se confirma por onde? Pelo volume. Olha o volume, perfeito. Entrada feita aqui para continuidade de movimento, dinheiro fácil na bolsa. É isso que é o mercado. Simples. Claro que também não é fácil. Isso aqui, claro que eu estou dando uma pincelada por cima, isso aqui é estudo longo, aprofundado. Tem tanto movimento de Elliott que parece que não acaba nunca. Tantas formas de você utilizar de marca de operação. Onda de Elliott é a essência para quem quer operar. Seja lá na AB3, seja Forex, seja Nasdaq, HQ, o que você quiser é essencial. Um outro detalhe que vocês precisam e devem saber, onda 3 nunca será a onda mais curta. Nunca. Então, aí tá uma dica para vocês. Por que eu estou explicando dessa forma? Porque vocês precisam aprender a entender o mercado, entender o preço. Não é de regra feita que é feito o mercado. Vocês sabendo disso, vocês já sabem como aproveitar ela ao máximo, correto? Mas agora eu quero dar um exemplo para vocês disso na prática, tá? Pode pegar isso em qualquer mercado e falar, mas eu quero ver o gráfico antes. Não vi, sou cego para casa. Claro que eu vi. Mas eu faço isso em qualquer gráfico que vai dar certo, criatura. Escolhe aí que eu faço. Pouco conhecimento que eu passei para vocês aqui, nós sabemos o quê? Terminou o movimento, ok. Fez um fundo de correção. Vamos calcular que este fundo, usando teoria de Fibonacci, ele vai ocorrer 50%, que seria mais ou menos esta região, e meia 1,8. Porra, fácil, né? Mas você está olhando o gráfico. Mas se não tivesse, só de acordo com o movimento, não teria exatamente esse comprimento. Vamos calcular o seguinte: o tamanho dessa onda 3 é no mínimo 100% do tamanho dessa. Eu vou mais ou menos rabiscar, tá? Tem que puxar o gráfico um pouquinho para frente aqui, senão ali, se eu fizer, ninguém vai entender. Imagine se eu sei que mais ou menos entre este ponto de 50% e 61,8.
Segundo Fibonacci, que é o ponto de correção. Já que o mercado começou a corrigir, eu espero uma oportunidade de operação nesse ponto. Segundo quesito. Se o movimento 3 tem no mínimo 100% no mínimo da onda 1, eu vou aguardar o quê? Mais ou menos o mesmo tamanho de onda. No mínimo, correto? Seria mais ou menos esse tamanho. E se fosse corrigir, ele não pode romper esse topo, correto? Então, ou seja, a correção, vamos colocar usando a lógica aqui, não pode ser de 50% se o movimento de correção foi aqui. Então, ele vai ter que parar em mais ou menos 38% de Fibonacci, que seria mais ou menos aqui, que seria o mais lógico, tá bom? Pô, beleza. Tá vendo como as coisas começam a se encaixar? E a onda assim seria, pelo menos, vamos colocar, claro, pode ser muitas vezes menor, pode ser uma onda pequenininha aqui também, descer, ou pode também ser 100% ou até 100%, 130 e 150, assim vai. O que eu quero dizer? Que nesse ponto aqui, já foi o suficiente para vocês terem base e terem noção de como usar a Fibonacci, qual que é o melhor ponto de entrada. Ah, mas será que o gráfico vai voltar? Ele está vindo para rompimento? Não, não está. Você sabe ondas de Elliott, você sabe exatamente se ele vai voltar ou não. Fácil. Então, isso aqui para vocês está começar, que estão ingressando no mercado. Para quem já opera, que já estuda movimentos avançados de Elliott, etc., ondas de extensão, vocês sabem que isso aqui vai muito longe, tá? E não é conteúdo de estudo em YouTube. Isso aqui vocês terem ideia do que é ondas de Elliott e a importância. Tem N livros, poucos são bons, e a maioria dos bons são livros importados, tá? Não são livros baratos, são livros de 300, 400, 600 reais, pelo menos aí. Não é estudo para um dia, uma semana, então já para vocês entenderem. E curso, tá? Específico de ondas de Elliott, tenho certeza que é muito caro. E aqui no Brasil eu não encontrei nenhum bom ainda. Combinado, turminha? Então, isso aí para vocês terem uma ideia de como vocês utilizarem as ondas de Elliott nos trades e para que elas servem. Isso aqui é um dos fundamentos do trade para vocês começarem a entender. E disso aqui sai muito operacional e muito operacional bom. Combinado? Um abraço, até mais.